Pessoal, boa noite. Eu também estou bem feliz de estar esses dias aqui, não só pelo churrasco, mas ele faz parte da alegria, mas muito porque a gente tem visto algo que Deus tem feito, que é conectar pessoas não através de programação e networking ministerial, mas através de desenvolver amizade e aliança em um lugar onde a gente pode, de fato, ter o nosso coração conhecido e conhecer o coração do outro. E eu sinto, assim, aqui com vocês, eu sinto que eu estou no lugar, que eu estou em casa, que eu estou conectado com o coração daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. E eu quero, de alguma forma, por meio da ministração da palavra, contribuir com isso aqui. E por isso, se você está com sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, a gente vai ler os versos 8 e 9. Então, o que eu quero falar aqui tem a ver com uma doutrina bíblica, uma doutrina muito importante da Escritura, que é a doutrina da santificação. Eu sei que é uma coisa que talvez você já ouviu muito na igreja, a gente ouve sobre santidade, sobre santificação, mas tem algumas coisas que eu tenho percebido que têm impedido a igreja de experimentar a santificação como algo mais profundo nas nossas vidas. Existem coisas que talvez se infiltraram na nossa mente, no nosso coração, às vezes até no nosso ensino como igreja, que acabam impedindo a gente de experimentar aquilo que Deus tem para nós no que diz respeito à participação da sua santidade. Então aqui, Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, dizem o seguinte: mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Amém. Bom, o que eu quero começar falando é sobre o seguinte: existe uma lacuna no nosso pensamento a respeito de santidade. Existe algo que tem talvez permeado os nossos esforços para viver uma vida mais santa, e isso tem afetado a igreja como um todo, obviamente em diferentes níveis. Mas assim como eu tenho percebido que nós olhamos para a história da igreja e muitas vezes a gente acaba exaltando comportamentos que são, em alguns casos, falhas de caráter, em outros casos, falta de educação, e em alguns outros casos ainda, distúrbios psicológicos. Como eu disse aqui, quando eu estava compartilhando ontem, a gente exalta o fato de John Wesley ter dormido na escada, porque ele era muito disciplinado e deu a hora dele dormir. Mas, na verdade, o nome disso, gente, é toque. O cara dormir na escada é um negócio totalmente desnecessário. Ele podia só ter terminado de subir. A escada não devia ser tão grande assim, que ele não podia chegar até a cama. Mas a gente olha para esses exemplos, essas excentricidades, e a gente tende a achar, às vezes, legal, ou então uma coisa interessante, ou então a gente acaba exaltando isso para dizer assim, cara, olha só como esse cara é comprometido. Mas às vezes não é compromisso, às vezes é problema mental. Mas tem um outro lado, que é que quando a gente pensa em santidade, eu queria que você imaginasse agora, se pensasse assim, cara, uma pessoa que não seja o próprio Jesus, mas você pensasse em alguém, cara, esse homem, essa mulher de Deus é alguém muito santo. É alguém que, cara, essa pessoa ela cresceu em santidade, ela mostra essa santidade, ela vive essa santidade. E o que eu percebo é que, geralmente, quando a gente vai pensar nisso, tem uma característica que falta nessa pessoa. Geralmente, essa pessoa não parece muito feliz. Geralmente, a pessoa que a gente associa
a uma grande demonstração de santidade, ela tende a ser um tanto quanto carrancuda, mal-humorada. Ela tende a ser aquela pessoa que você não fica feliz quando ela chega no rolê. Muitas vezes essa pessoa é o pastor, que é aquela pessoa séria, sisuda, carrancuda, que obviamente não é o caso aqui. Eu tô muito preocupado, gente, porque a gente veio para cá esses dias e eu trouxe o Ciro, que também é presbítero lá comigo, e o Ciro era o único que não conhecia o Farley. Mas eu estou preocupado que eu fiz uma besteira em apresentar os dois, porque eu não consigo saber qual dos dois que ri mais alto. Mas eu sei que a gente tem as exceções e tem as pessoas que a gente percebe que tem uma atitude diferente, mas, no geral, a gente tende a desassociar santidade de alegria. A gente tende a desassociar santidade de leveza. A gente tende a não pensar que, se eu me tornar mais santo, eu também vou me tornar uma pessoa mais alegre, mais leve, que vai expressar essa satisfação e essa tranquilidade e essa leveza para as pessoas ao meu redor. Mas o que diz aqui na Escritura é que Jesus foi ungido, porque essa passagem está falando a respeito do Messias, diz que ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. O que você pode entender dessa passagem é que Jesus foi o homem mais feliz e mais alegre que já andou na terra. E isso independe das dificuldades que ele passou na vida. Porque Jesus é também descrito pela própria Escritura como aquele que era um homem de dores, alguém que sabia o que era padecer, conhecia o sofrimento. E eu acho muito difícil a gente imaginar uma outra pessoa que tenha tido um sofrimento tão grande quanto o sofrimento do Filho de Deus, porque a gente pensa no sofrimento da cruz, mas a gente tende a não pensar tanto no sofrimento dele abandonar a destra do Pai e a sua divindade para experimentar a humanidade por nós. Gente, a cruz não é nada comparado à encarnação. O sofrimento de Jesus ao ser morto e ao ser torturado é muito pequeno comparado ao sentimento e à experiência de Jesus de abandonar a glória para viver aqui entre nós. E ainda que ele tenha tido o pico do seu sofrimento, no momento em que ele perdeu a percepção da presença do Pai, a gente sabe que isso só foi possível porque ele se tornou humano. Mas mesmo conhecendo profundamente o sofrimento, mesmo assim, gente, o que a Escritura tem a dizer a respeito dele é que ele era aquele que foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. E eu sei que pode ser que a gente pense em óleo de alegria, pense em unção de alegria, e aí talvez você associe isso a uma experiência assim, sobrenatural de cair no chão rindo e tal, e assim, não estou falando nada contra isso daí é bem legal. Mas essa alegria que está falando aqui não é uma experiência sobrenatural que acontece em um evento. Mas ele está falando a respeito de algo que permeia a vida de alguém. Está falando de algo que caracterizava o coração de Jesus. O coração de Jesus é um coração de alegria, de satisfação. Mas quando a gente pensa em santidade, a gente pensa que crescer em santidade vai diminuir nossa alegria. A gente pensa que crescer em santidade vai diminuir a satisfação que nós temos. A gente pensa que santidade tem a ver com perder. Quando, na verdade, santidade tem a ver com ganhar. C.S. Lewis dizia que
o nosso problema não é o nosso excesso de ambição que acaba nos levando para o pecado. Não, nosso problema é falta de ambição. Porque o fato da gente abandonar a presença de Deus para buscar o pecado é como se nós fôssemos crianças brincando com lama em uma favela enquanto recusam uma viagem para a praia. A gente acaba não tendo noção do que Deus tem para nos oferecer. E grande parte do que nos afasta disso é que a nossa imaginação foi moldada por um pensamento a respeito de santidade que não é o pensamento bíblico. Um pensamento a respeito de santidade que, ao invés de olhar para a vida de Jesus, acaba olhando para a vida dos fariseus. O que a gente imagina sobre uma pessoa santa pode ser que seja uma descrição muito mais clara do que era um fariseu na época de Jesus, do que o que era ser um discípulo, ou do que era olhar para o próprio Cristo. Porque Jesus era alguém que andava cercado de pessoas que eram rejeitadas no meio social, mas que se sentiam bem perto dele. E não é isso que a gente vê, porque em vários lugares, a pessoa que é considerada mais santa é o pastor. E o pastor chega em algum lugar e o que as pessoas pensam? Assim, aí, ó, pronto. Quem que chamou ele? A pessoa fala assim, não tinha que chamar porque é o pastor. Como é que não chama o pastor? Tinha que falar para ele vir. E aí fica todo mundo ali desconfortável, porque o homem santo está ali, e o próprio homem santo está desconfortável, porque ele está vendo todo mundo desconfortável com ele, então também não é legal. Você chegar num lugar e todo mundo ficar se olhando assim, enquanto olha para você, não é uma coisa agradável. Mas essa ideia de alguém que não se diverte, que não brinca, que não se alegra, que sempre tem que estar à procura do defeito alheio, que sempre tem que estar procurando alguma coisa para falar para você que você está errando, que sempre tem que estragar qualquer tipo de diversão. Essa ideia não é uma ideia que a gente tem a respeito dos pastores, ou dos líderes, ou dos homens de Deus. É uma ideia que a gente está tendo a respeito do próprio Deus. Eu lembro de alguns amigos meus que converteram na mesma época que eu, e a gente estava andando de skate junto e tal, e aí um amigo meu, acho que errou alguma coisa, e aí ele quase caiu, aí ele ficou meio assim, eu não sei se ele tinha deixado alguma coisa cair, e o outro virou para ele e falou assim, cara, o que foi? Você está sentindo de Deus de parar de andar de skate? Certeza que você tem aquele amigo, que está todo mundo junto em casa, e aí a gente fala, cara, vamos ver um filme, vamos pedir uma pizza, e aí a gente está rindo, está contando piada e tal, e de repente aquele amigo, ele muda, ele fica sério. Até aquele momento ele estava brincando, estava rindo junto com todo mundo, aí de repente ele ficou sério. Aí ele falou assim, gente, eu estou sentindo de orar. Você sabe por que algumas vezes esse cara fala isso? Ele está sentindo culpa por estar se divertindo. Ele está pensando assim, cara, eu estou me divertindo demais. Deus não pode estar gostando disso. Deus deve estar com alguma coisa contra isso. Tem alguma coisa errada. Mas isso não é o que a gente vê em Jesus. O que a gente vê em Jesus é alguém que as pessoas se sentiam bem perto dele, que as pessoas queriam estar próximas dele. E a questão é, será que a nossa santidade está sendo uma santidade que faz com que as pessoas queiram se aproximar de nós? Será que a nossa santidade é uma santidade que, mesmo pessoas que sabem que nós discordamos do seu estilo de vida, elas se sentem tão atraídas por nós,
por causa da presença de Deus e da alegria que essa presença gera no nosso coração, que elas deixam de lado o fato de que elas sabem que a gente discorda e elas pensam assim, cara, eu sei que ele discorda de mim, mas ele não fica toda hora falando isso, ele não fica toda hora insistindo, ele não fica tentando me convencer, cara, eu estou perto dessa pessoa, essa pessoa só me ama. Essa pessoa se preocupa comigo, essa pessoa não fica querendo enfiar as ideias na minha cabeça, mas ela demonstra algo que eu nunca senti com ninguém. Será que a nossa santidade está fazendo a gente se tornar mais parecido com Jesus? Ou será que a gente está se tornando mais parecido com aqueles a quem Jesus se opôs? A passagem fala a respeito do trono do Messias que é estabelecido com justiça. Então, eu não estou falando aqui de uma santidade, de uma pseudo-santidade que não tem realidade de justiça, que não expressa o caráter de Deus, não. Quando a gente fala a respeito de Deus ser santo, a gente precisa entender do que a gente está falando. Deus ser santo está falando a respeito de uma característica eterna de Deus. Está falando a respeito de algo que sempre esteve presente no ser de Deus, mesmo antes da criação. Às vezes a nossa mente define santidade como algo que tem a ver com se separar do pecado. E isso está certo. Em alguns casos, a gente acaba definindo santidade como se separar não só do pecado, mas se separar também da cultura. Porque a gente entende que a cultura é má e a gente tem que estar longe dela e a gente quer se separar dela. E a gente começa a ficar tenso em relação a elementos culturais e ao quanto que aqueles elementos culturais podem, de alguma forma, nos afetar. Então, os evangélicos, no geral, definem santidade como separação. Mas, gente, se Deus é santo, e Deus não passou a ser santo quando o pecado surgiu, quer dizer que a santidade de Deus não pode ser só ser separado do pecado. A santidade de Deus precisa ser algo que vai além disso. Ela não é só se separar daquilo que é mal. A santidade de Deus tem a ver com se separar de alguma coisa para alguma coisa. Se Deus é separado de tudo aquilo que é mal, então quer dizer que Deus é dedicado a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é puro. E você sabe o que é esse negócio que Deus está dedicado? Deus está dedicado eternamente a Deus. Deus é totalmente dedicado a Ele mesmo, a sua própria glória. E talvez isso espante você e você pense assim, mas isso é egoísmo. Deus está sendo egocêntrico, Deus é centrado em si mesmo. Isso está errado. Não, gente. É errado se você for centrado em você mesmo. Porque o que a gente fala para as pessoas quando elas começam a agir como se elas fossem o centro do universo? Fala assim, quem que você está achando que você é, cara? Você está achando que você é o centro do universo? Você está achando que você é a pessoa mais importante? Mas no caso, Deus é. Se Deus não for centrado nele mesmo, ele está pecando. Porque não tem nada mais importante para ele focar. Não tem nada que ele deveria exaltar acima de si mesmo. Não tem nada que deveria ser o centro do coração de Deus, a não ser o próprio Deus. E Deus priorizar a si mesmo quer dizer que Deus está mantendo as coisas na ordem certa. E se as coisas são mantidas na ordem certa, nós, que fomos criados para a glória dele, também somos beneficiados. Mas a gente não é beneficiado por ser o centro. Se nós nos tornássemos o centro,
Deus não só prejudicaria a nós, mas a toda a sua criação. Existem vários exemplos que eu poderia usar a respeito de como que isso daí é demonstrado até na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas um dos melhores exemplos para falar disso é falar a respeito do casamento. Gente, se um casal tem filhos e esse pai e essa mãe tornam os filhos as pessoas mais importantes das suas vidas, isso não vai ser bom para esses filhos. Você sabe por quê? Se você é casado, se você é um marido, a pessoa que você tem que dar mais importância é a sua esposa. Não são os seus filhos. Você fala assim, nossa, mas eu deveria dar muita importância. Sim, você deveria dar muita importância para os seus filhos, mas você deveria dar mais importância para a sua esposa. Porque o tanto que você dá de importância para a sua esposa molda algo no coração dos seus filhos, que vai marcar eles para o resto da vida. Se você, mãe, coloca os seus filhos como mais importantes do que o seu marido, você vai marcar o coração dos seus filhos negativamente. Sabe por quê? Porque os seus filhos vão aprender que eles precisam ser amados e priorizados acima de qualquer coisa. Mas eles nunca vão aprender a amar e priorizar uma outra pessoa. Porque eles não viram isso acontecendo. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos uma dinâmica de amor que pauta toda a realidade que nós conhecemos. Como disse uma vez, um irmão, ele falou assim, que realidade é comunidade. Por que ele falou isso? Se eu não me engano, foi o Guilherme de Carvalho que falou isso, mas ele falou baseado em Agostinho. Realidade é comunidade, por quê? Porque tudo que existe vem a partir da relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que toda vez que você se afasta de comunidade, que você se afasta dos relacionamentos, você se afasta da realidade. Perder contato com a realidade tem um outro nome, chama loucura. Quanto mais solitário você se torna, menos contato com o que é real você tem. Então, quando a gente olha para a santidade de Deus, a gente vê Deus dedicado a si mesmo, a gente vê Deus exaltando a sua glória, a gente vê um Deus que ele é totalmente separado, porque ele é totalmente diferente, porque ele é muito maior, porque a gente deveria olhar para Deus e entender assim, cara, os atributos de Deus, a santidade dele, a glória dele, são coisas que excedem a nossa capacidade intelectual e deveriam nos levar a um estado de assombro. Não só um estado de assombro que nós temos, quando nós temos uma experiência profunda com a presença de Deus, seja no momento de culto, de adoração coletiva, ou no seu quarto, orando e buscando a Deus. Mas a gente deveria ter um senso de assombro intelectual. A gente deveria ter a nossa mente simplesmente rendida diante da grandeza de Deus, olhando para a realidade de quem Ele é e sabendo, cara, Deus, Ele é tão grande, que Ele preenche toda a sua criação, não tem um lugar em que você não vai encontrar ali a presença de Deus. Mesmo que você não perceba, Ele está presente ali. Mas ainda que a presença de Deus preencha toda a criação, a própria criação não é suficiente para conter quem Deus é. Então Deus está sim presente em todo lugar, em toda a criação, de maneira inescapável. Mas Deus também transcende toda a criação. Deus também é maior do que toda a criação. Deus é tão grande,
tão perfeito nos seus atributos e santidade, que quando ele vai descrever aquilo que nós vamos experimentar, quando estivermos diante dele, ele descreve isso como vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Jesus fala isso em João 17:3. E por que a vida eterna é conhecer a Deus? Porque você nunca vai terminar de conhecê-lo. Deus nunca vai deixar de te surpreender. Deus nunca vai deixar de ter coisas para revelar a respeito de quem Ele é. Por toda a eternidade você vai experimentar Deus de maneiras novas. Você vai conhecer Deus de maneiras novas. Você vai se maravilhar com a glória dEle para sempre. Então, quando a gente fala de santidade, a gente não está falando só de Deus ser certinho, de Deus ser justo. Mas, na verdade, a gente está falando de algo que vai além disso. A gente está falando a respeito de Deus ser belo. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando da beleza dEle, do quanto Ele é único, do quanto Ele é alguém que pode capturar o nosso coração e os nossos olhos para sempre. Então, quando a gente fala de participar dessa santidade, de crescer em santidade, a gente está falando de contemplar essa beleza. A gente está falando de experimentar quem Ele é. A gente está falando de absorver isso, que faz com que o nosso coração fique prostrado, espantado diante da grandeza dEle. E a gente está falando de alguma coisa disso. Porque santificação tem a ver com você se tornar santo. Então a gente está falando de alguma coisa dessa grandeza ser depositada em nós e ser transmitida através de nós. Gente, santidade não tem a ver com deixar de frequentar certos lugares, ouvir certas coisas, fazer certas coisas. Não, gente, santidade tem a ver com ser transformado para expressar uma beleza que não pode ser contida pelas nossas palavras. E é por isso que a santidade de Deus, ainda que ela envolva, sim, ela envolva a obediência aos mandamentos, ainda que ela envolva devoção a Deus. Afinal de contas, aqui nessa passagem diz que Ele amou a justiça. Ou seja, Ele amou aquilo que é reto, que é correto, que é de acordo com o padrão. Ele amou, essa palavra que é usada aqui para justiça, ela tem a ver com os mandamentos e os padrões de Deus. Está falando aqui, Ele amou o padrão de Deus, as medidas de Deus, aquilo que descreve e expressa o caráter de Deus. Ele amou isso. Às vezes a gente olha para os mandamentos e a gente se sente frustrado, porque a gente sente que Deus de alguma forma está nos impedindo de acessar uma coisa que a gente considera boa. Mas a verdade é que na Escritura, a primeira pessoa que transmitiu essa ideia foi Satanás. A primeira vez na Bíblia que o pecado é apresentado como uma coisa boa, porém proibida. Isso vem da serpente. Isso quer dizer que quando nós encaramos o pecado como algo que, cara, eu quero muito isso, mas eu não posso, porque Deus não deixa. Isso quer dizer que a gente já está debaixo do engano da serpente. Amar a justiça tem a ver com amar os padrões de Deus. Mas a palavra que é usada aqui em seguida, que diz que Ele odiou a iniquidade, a palavra iniquidade tem o sentido, ela tem a ver com ser o contrário de alguém que se dedica a Deus. Tem a ver com
você não ser alguém dedicado, não ser alguém devoto, não ser alguém que é intenso para Ele, que dedica a sua vida, que derrama a sua vida diante dEle. Iniquidade, e eu sei que muitas pessoas usaram essa palavra para falar a respeito de como se fosse um nível maior de pecado, mas, gente, a palavra, do jeito que ela deveria ser traduzida aqui na Bíblia, ela tem a ver com o seguinte: você tem injustiça, que é quebrar os mandamentos. Isso é usado, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade ou impiedade e injustiça. Injustiça tem a ver com quebrar os mandamentos. Iniquidade ou impiedade tem a ver com não ser alguém dedicado a Deus. Falta de devoção é pecado tanto quanto quebra de mandamento. E a gente foca em querer mudar o comportamento do indivíduo para que ele não cometa erros, mas às vezes a gente deixa passar batido o fato de que a pessoa não é apaixonada por Jesus. A gente fica, às vezes, satisfeito com a nossa própria vida quando a gente olha assim e fala assim: cara, eu não sou uma pessoa que tem uma devoção, que estou me dedicando, que estou queimando no meu coração por Ele, mas eu não estou fazendo nada de errado. Então está tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia apresenta para nós como santidade. E diante desse desafio de olhar para os padrões altos de Deus, de olhar para a necessidade de devoção e dedicação, pode ser que a nossa reação diante disso é pensar: cara, como que eu vou associar isso à alegria? Como que eu vou olhar para o fato de que, cara, eu deveria estar obedecendo os mandamentos, eu deveria estar me dedicando muito a Deus e tendo um coração apaixonado? Como que eu vou olhar para isso, para esses padrões que parecem tão distantes da minha capacidade pessoal, e eu vou conseguir sentir alegria em meio às minhas fracas tentativas de viver em santidade? E aí que eu te digo o seguinte: quando fala que Jesus era essa pessoa que tinha alegria, quando a gente vê Jesus sendo esse indivíduo que tem leveza, não fala que ele produziu essa alegria de si mesmo. Fala que ele foi ungido com óleo de alegria. Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Não está falando que ele foi ungido com óleo de alegria, porque ele obedeceu. Não fala que ele foi ungido com óleo de alegria, porque ele se dedicou. Fala que ele foi ungido com óleo de alegria, porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Quer dizer que ele permitiu que o coração dele se movesse na direção do caráter de Deus, enquanto ele dependia de Deus. O Evangelho, gente, é o poder de Deus para a salvação. E a salvação não tem a ver só com você ser salvo da ira de Deus pelo seu pecado. A salvação tem a ver com você ser salvo do poder do pecado sobre a sua vida. A salvação tem a ver com você ser liberto da escravidão do pecado pelo poder de Deus. Não tem a ver com você se tornar uma pessoa santa pela força do seu braço. O Evangelho tem a ver com você receber essa libertação tão de graça quanto você recebeu o perdão. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo quanto você tem disciplina, não é pelo quanto você é uma pessoa que tem capacidade moral de permanecer naquilo que é certo. Se fosse assim, gente, a maioria de nós estava totalmente perdido. Se fosse assim, a gente deveria desistir agora.
Porque simplesmente receber o perdão dos pecados e depois ser deixado sozinho para lidar com a natureza pecaminosa que habita em nós e, de alguma forma, fazer força o suficiente para conseguir se desvencilhar disso, cara, muito poucas pessoas, só algumas, teriam capacidade de fazer isso. E as que tivessem, seriam invadidas de tal forma pelo orgulho que todo esse trabalho não valeria de nada. Mas o que a gente pode é confiar. O que a gente pode é olhar para o fato de que, cara, não tem a ver com a minha capacidade. Não tem a ver com o tanto de força que eu tenho. Não tem a ver com o quão bem criado eu fui. Com o quanto eu tenho um caráter comprovadamente sólido. Não tem a ver com o fato de que Deus quer ser glorificado através de transformar o meu coração por meio de simplesmente eu confiar nele. Tem um livro do John Piper que chama Graça Futura. E eu lembro que eu morava no Rio ainda e eu lia esse livro sempre no ônibus indo para o trabalho, né? Algumas vezes Deus me abençoava com mais tempo de leitura por meio do trânsito. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. Não é fácil ler livro nos ônibus do Rio de Janeiro. Os motoristas do Rio de Janeiro, eles apostam corrida uns com os outros. É sério isso. É sério. Eles apostam corrida e um passa zoando o outro quando o outro teve que parar no ponto. E assim, quanto mais atrás você senta no ônibus, mais você vai ter uma experiência de esporte radical. Você vai, em alguns lugares, devido aos buracos, você vai voar mais ou menos essa altura do banco. Quando a gente era moleque, a gente se amarrava nisso. A gente sentava lá atrás e ficava esperando a hora. Quando vinha o buraco, cara, a gente voava, caía todo torto, um em cima do outro. Mas, assim, para ler não é muito bom. Mas eu lembro que eu ia lendo esse livro, cara, e esse livro ele revolucionou minha mente, e é um conceito que eu vou falar para vocês, é muito simples. O John Piper, ele é muito preciso na forma como ele vai traçando isso na escritura, e eu recomendo para você a leitura, mas ele vai trabalhar um conceito que é simples, que é basicamente o seguinte: olha, sabe o que faz com que você cresça em santidade? É a fé que você tem na graça futura. E ele fala que a base da fé na graça futura é a graça passada. Porque você sabe que Jesus alcançou você pela graça. Porque você sabe que quando você caminha com Ele, Ele foi moldando o seu coração. C.S. Lewis também falava isso, né? Que você nunca deve comparar um cristão a um não cristão em termos morais. Você deve comparar um cristão a ele mesmo. Você deve olhar para essa mesma pessoa e voltar um pouquinho no tempo e perceber assim, cara, essa pessoa foi transformada? Existe algo que foi acontecendo gradualmente em termos de santificação? E pode ser que essa pessoa, ela foi transformada, mas ela ainda está muito ruim. Pode ser que ainda tenha muita coisa para mexer. Pode ser que, talvez olhando de fora, alguém falaria assim, cara, mas esse cara é cristão? E aí, talvez você que conhece vai olhar e falar assim, cara, é sim, porque você precisava ter visto ele antes. Você precisava ver antes. Porque às vezes a gente quer comparar o êxito moral de algumas pessoas, mas a gente falha em reconhecer a operação da graça que é evidente na vida de alguém quando você está próximo dela. E a gente precisa reconhecer isso nas nossas vidas. A gente precisa entender e olhar e perceber assim, cara, eu estava arrebentado. E Jesus me resgatou com a graça dele. E coisas que para mim eram lutas terríveis no passado,
eu vi que o meu coração foi sendo transformado e moldado pela graça dele, e hoje eu consigo perceber, cara, eu fui transformado, eu fui mudado. E aí você tem que lembrar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E eu posso olhar para a graça que Deus demonstrou no passado. Eu posso confiar na graça que Ele está demonstrando no presente. E, ao mesmo tempo, eu posso ter esperança na graça que Ele vai derramar sobre mim no futuro. E quando a gente sabe disso, a gente pode experimentar a alegria. É a alegria de saber que o seu êxito e o seu crescimento e a sua transformação não estão dependendo de um fundamento firme que o próprio Deus depositou. E você pode olhar para o futuro e, ao invés de se preocupar pensando, cara, eu não tenho força para me manter caminhando, eu não tenho força para continuar superando as dificuldades e as feridas do meu próprio coração. Por quê? Porque você realmente não tem. Você não tem essa capacidade. E se você acha que você tem, o seu problema é muito maior. Mas o fato de você não ter essa capacidade pessoal é só mais uma oportunidade para que a glória da graça de Deus seja exaltada. Você pode olhar para o passado e saber, cara, Jesus me trouxe até aqui. E chegar até aqui eu achava impossível. Então eu sei que Ele pode me levar até onde Ele me chamou para chegar. Não depende de mim. Não depende de mim. Uma das minhas maiores crises, gente, é que eu olhava para a minha vida e eu via o meu histórico de família, eu via o tipo de vida que eu tinha levado, eu via as dificuldades que eu tinha enfrentado, as besteiras que eu tinha feito. E quando eu tive um encontro com Jesus, que foi algo inegável, não tinha como eu dizer que não tinha sido Ele. Mas eu olhava para mim e eu pensava assim, cara, eu não vou conseguir continuar. Eu não tenho capacidade. Eu via amigos meus que eram pessoas muito mais disciplinadas, muito mais corretas, muito menos arrebentadas no seu psicológico. E eu via essas pessoas se afastando, abandonando a fé. E eu olhava para isso e pensava assim, cara, como que eu posso não ser o próximo? Como que eu vou permanecer aqui? Com que força que eu vou me manter firme? E foi quando eu descobri que a minha força não importava nada. Pelo contrário, a minha fraqueza era algo que podia exaltar a graça de Deus. Porque quando eu experimentava fraquezas que me faziam ter vontade de desistir, e que me fazem até hoje, quando eu percebia que, cara, em mim eu não tenho força para permanecer firme, eu não tenho força para lidar com coisas que Deus colocou diante de mim em relação ao meu chamado. Toda vez que eu percebo isso, eu lembro, cara, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu posso me alegrar e me orgulhar do quão fraco eu sou, porque a minha fraqueza, ela tem um propósito. A minha fraqueza é para a glória dele. E você pode acreditar que a sua fraqueza tem a ver com a glória de Deus ser demonstrada através da sua vida. As suas feridas, aquilo que você passou, aquilo que você experimentou, aquilo que você teve de falta, tudo isso é instrumento nas mãos de Deus para que o nome dele seja exaltado, para que pessoas fracas possam olhar para a sua vida e ter esperança, para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, cara, Deus faz coisas incríveis.
Eu digo às vezes, irmãos, eu falo assim, cara, Deus me chamou para tirar onda com a cara do diabo. Porque eu tenho certeza que o diabo ele fica para morrer, ele fica assim, não, como? Mas de novo, mas já era para ter caído, já era para ter desistido. Como que isso, cara? Como é que esse cara está aí ainda? Mas eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu permaneço. Eu sei por que as minhas fraquezas não têm poder para me derrubar. Porque não sou eu que me sustento. Não é você que se sustenta. É Ele que nos sustenta. E é a força dEle que nos impele para prosseguir e para crescer. E cada vez mais, não só resistir, mas demonstrar que a santidade tem a ver com ver a realização da esperança nele, em nós. Amém? Você pode ficar de pé para eu orar por você? Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, que o Senhor use essas poucas e fracas palavras para que a Tua glória resplandeça através da vida e do coração deles. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça aqueles que se sentem fracos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos do coração, para que aqueles que estão se sentindo desanimados e tentados e enfraquecidos, que eles possam Te ver em meio a tudo isso, Senhor. Que eles possam perceber a Tua presença e a Tua glória. Que eles possam olhar para a própria fraqueza e enxergar ali um motivo de esperança. Eu oro, Senhor, para que eles consigam se alegrar no fato de que eles realmente não têm força suficiente, mas que o Senhor tem mais do que o suficiente para nos fazer prosseguir. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor aumente a intensidade do quanto o nosso coração é grato. Que nós acordemos todos os dias e nos lembremos, Senhor, que incrível o fato de que o Senhor me trouxe até aqui. Olhando para isso, faz com que eu perceba que eu não consigo nem imaginar aonde o Senhor pode me levar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, porque o Teu amor foi derramado sobre nós e gerou fruto. Nós te amamos e nós somos gratos. Nós te amamos, Senhor. Permite-nos contemplar a Tua graça e a Tua santidade. Permite-nos chegar diante do trono da graça, para que a Tua glória ilumine o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos Teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre
graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar foi de graça. Graça que eu recebi. O que o mundo inteiro não pôde comprar. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre me cercou, e com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vivo, e é